Será que isso foi apenas uma coincidência? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Misha no Café com Fé. Agora restabelecido da saúde, estou aqui animado para compartilhar com vocês um pouquinho da Palavra de Deus. Mas antes, você já sabe, clica aí no joinha, se inscreva no canal, clica no sininho, coloca um comentário sobre o que você está achando dos vídeos, uma pergunta sobre a Bíblia. Se você colocar um pedido de oração, nós iremos orar por você. Também compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que eles possam ouvir também da Palavra de Deus. Mas começando o nosso estudo, hoje nós iremos falar de uma das rainhas mais famosas da Bíblia, a Rainha Esther. E eu quero aproveitar aqui e mandar um beijo bem grande para a Estherzinha, filha do pastor Rinaldo e da irmã Michele, e também para a Estherzinha, filha do Cebola e da Gi. Beijo do tio, amo muito vocês duas. E olha, elas merecem o nome de Esther, de tão lindas que são, como a Rainha Esther, também descrita aqui na Palavra de Deus. O livro de Esther foi um dos últimos livros a ser considerado cânone bíblico, mas ele conta a história de um período em que o povo de Deus estava exilado lá no Império Persa, no reinado do rei Xerxes. E o rei Xerxes tinha uma esposa, a rainha, e ela foi deposta devido a uma insubordinação que ela teve com ele. Diante disso, o rei mandou procurar no reino moças que pudessem ser candidatas à substituta da rainha, ou seja, a nova rainha. E dentre delas apareceu então Esther. Logo depois que Esther se tornou rainha, Mardoqueu descobriu uma conspiração para matar o rei, e ele mandou avisar a rainha Esther, que rapidamente avisou o rei Xerxes de que estavam planejando matá-lo. E ele então tomou as suas ações e condenou os homens que estavam por trás daquela conspiração. Com o passar do tempo, o rei então promove um homem chamado Hamã para ser um dos seus nobres ou um dos seus ministros do reino. E esse homem, Hamã, ele era muito orgulhoso e muito cheio de si. E ele uma vez passou na frente de Mardoqueu, e Mardoqueu se recusou a se ajoelhar na frente dele e o adorá-lo, devido à sua fidelidade para com o nosso Deus. Apesar do livro de Esther não mencionar o nome de Deus em nenhum momento, um olhar mais atento irá descobrir que uma série de coincidências foram acontecendo a partir deste momento em que não havia mais esperança para Mardoqueu, nem para Esther e nem para o povo de Deus. Um dia, o rei Xerxes acordou no meio da noite com insônia e não conseguia dormir, e mandou então chamar todos os servos para que lessem um trecho, qualquer trecho, das suas crônicas, ou seja, dos registros reais de todas as ações, ou tudo o que acontecia no rei, tipo uma ata de tudo o que estava acontecendo. E coincidentemente os servos abriram em qualquer lugar ali de crônicas e leram o trecho em que relatava que Mardoqueu descobriu uma conspiração para matar o rei e salvou a vida do rei naquele momento. Nesse meio tempo, Hamã estava construindo uma forca lá no pátio do castelo, preparando já o momento em que fosse matar o povo de Israel, e ele queria pessoalmente enforcar Mardoqueu naquela forca. Desde então, Mardoqueu entra no pátio para ver como estava a construção da forca, e o rei pede que ele entrasse nos seus aposentos. Eis então que o rei faz uma pergunta para Hamã, registrado lá em Esther, capítulo 6, versículo 6. O versículo diz o seguinte: Entrando Hamã, o rei lhe perguntou: O que devo fazer ao homem a quem o rei tem o prazer de honrar? E eis então Hamã, numa falsa humildade, diz: Olha, rei, se o senhor quer honrar uma pessoa,
pegue um cavalo que o Senhor já tenha montado, coloque nessa pessoa o seu manto real e na sua cabeça o brasão do seu reino, e pegue um dos seus nobres e que ele vá puxando o cavalo e por toda a cidade, dizendo: é assim que o rei trata aquele em quem ele quer honrar. E eis então que o rei vira para ele e falou assim: muito boa resposta, Ramã. Faça isso com o meu servo Mardoqueu, e você vai ser o nobre que vai puxar o cavalo e gritar todos esses anúncios. E num dos maiores plot twists da história, no nível daquele do José do Egito, Mardoqueu então sai de um condenado à forca por Ramã a um dos mais honrados pelo rei Xerxes. O que podemos então aprender com essa história? Nós aprendemos que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, que a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida diante de Deus, aceitando que somos pecadores, aceitando que nosso Senhor Jesus é o nosso Salvador, Deus passa a assumir o controle das coisas, e tudo o que acontece nas nossas vidas não são mais coincidências da vida, mas ações do nosso Deus para o nosso próprio bem. Que mesmo através dos problemas que nós enfrentamos, esses problemas têm o cuidado de Deus, têm um propósito, têm a função de cumprir os seus mandamentos. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós reconhecemos a nossa insignificância, a nossa incompetência de escolher o que é melhor para as nossas vidas, e entregamos nossas vidas nas mãos daquele que sabe tudo. Porque Ele é quem nos fez, é Ele que sabe o que é melhor para nós, é Ele que sabe qual é o melhor caminho que nós devemos tomar. Como Deus cuidou de Mardoqueu, como Deus cuidou da rainha Esther, como Deus cuidou do povo, do seu povo, do povo de Israel, Deus também cuida de cada um de nós. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pela tua fidelidade, pelo teu poder sem limites e por estar, Senhor, cuidando de nós. Te amamos, ó Deus, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, por mais que as coisas estejam perdidas, não se desespere. Deus irá fazer ação, mesmo que você não perceba que as coisas estão acontecendo. Deus irá fazer o melhor para a tua vida. E você sabe por quê? Porque, Jesus te ama e nós também.